Capítulo 32. Habilidades 1. Reportem tudo o que aconteceu desde que perdemos a conexão para vocês. Indivíduos vestidos de branco, dispostos ordenadamente em fila, estavam com as costas retas e as mãos atrás das costas. Na frente deles, Thomas estava parado olhando para eles solenemente. Dando um passo à frente, um indivíduo vestido de branco com um anel de ouro no braço falou: reportando-me ao vice-diretor, durante a tempestade de areia, algum tipo de disruptor de radiofrequência foi instalado, impedindo nossa comunicação com o mundo exterior. Nós também não conseguíamos nos comunicar uns com os outros e, devido à baixa visibilidade, ordenei que eles ficassem a um raio de 1 metro da pessoa mais próxima deles. Assentindo com a cabeça, Thomas pegou um maço de cigarros e acendeu um deles. Colocando o cigarro na boca, ele exalou uma nuvem de fumaça enquanto ouvia o relatório. Sopro. Como a energia demoníaca foi detectada antes de entrar no portão, usando o detector de energia conseguimos localizar a fonte da energia demoníaca. Fazendo uma breve pausa, o capitão olhou para os membros de sua equipe e disse: o olho da tempestade. HM? O olho? Você tem certeza? Afirmativo. Franzindo a testa, Thomas franziu o meio das sobrancelhas e refletiu. Se a fonte da energia demoníaca estava dentro da tempestade de areia, então pode ser confirmado que esta foi uma tempestade de areia criada artificialmente. Mas por que criar uma tempestade de areia? De repente, enquanto ele refletia, um pensamento lhe ocorreu, fazendo com que ele rapidamente voltasse a concentrar sua atenção no capitão da equipe Alpha. Você entrou na tempestade ocular? Balançando a cabeça, o capitão falou: negativo. Quando chegamos à beira da tempestade, tudo já estava começando a diminuir. Surpreso com essa informação, Thomas franziu ainda mais a testa. Quando tudo se acalmou, conseguimos vislumbrar um castelo negro não muito longe de onde estávamos. Interrompendo mais uma vez, Thomas pensou em algo enquanto perguntava: um castelo negro? Descreva-me suas características. Aqui, senhor. Tirando um tablet, o capitão o entregou a Thomas, que rolou as fotos. Logo seu rosto revelou um traço de espanto. Isso é obra de um barão ou de um demônio de nível superior. Perdão? Confuso, o capitão inclinou a cabeça. Como um demônio de nível barão ou superior poderia entrar em uma masmorra de nível F? Olha aqui. Apontando para o castelo na imagem, Thomas apertou os dedos e deu zoom. Logo as características do castelo ficaram mais claras, revelando que parecia ser um pequeno farol. Esse? Assentindo com a cabeça, o rosto de Thomas escureceu e disse gravemente: sim, é um compressor de mana. Um compressor de mana era um dispositivo usado pelos demônios para comprimir todo o mana dentro de uma masmorra. Ao fazer isso, eles podiam criar uma pequena bomba com um poder equivalente a 5 bombas atômicas. A força liberada pela bomba era tão forte que faria a dimensão do bolso desmoronar, resultando em monstros aparecendo repentinamente no mundo humano. Uma sobrecarga de masmorra. Felizmente, os monstros não conseguiram se adaptar à fina atmosfera da Terra. Senão, as consequências teriam sido desastrosas. Além disso, um compressor de mana só poderia ser utilizado por demônios de nível barão ou superior. Isso porque apenas demônios de nível barão ou superior poderiam suportar o poder do compressor de mana sem enlouquecer. Uma vez que um demônio alcançava uma classificação nobre, não apenas ele se tornava mais forte, mas sua fortaleza mental aumentava muitas vezes. Um compressor de mana concentrava todo o mana que era direcionado a ele em uma bola de energia densa e espessa. Mas para que isso acontecesse, ele precisava de alguém para direcionar o mana para ele. Isso exigia uma quantidade absurda de força mental, pois era preciso direcionar todo o mana na atmosfera para um ponto específico. É aí que um demônio entrava. O demônio enviava um clone de seu corpo para a masmorra e, por meio da conexão que tinham com seu clone, direcionavam o mana para o compressor de mana, que condensava lentamente todo o mana que era direcionado a ele. Apenas demônios de nível barão ou superior podiam fazer isso. Não acredito que eles estavam tramando uma coisa dessas debaixo do nosso nariz. Olhando fixamente para o tablet por um momento, Thomas olhou para o capitão e perguntou: felizmente parece que o compressor de mana parou de funcionar. Você encontrou mais alguma coisa? Acenando com a cabeça, o capitão respondeu: afirmativo. Encontramos um sobrevivente. Assim, como pude esquecer disso? Ele se lembrava vagamente de ter ouvido algo sobre um sobrevivente, mas na época ele estava tão focado em garantir que todos estivessem bem que isso passou pela sua mente. Rolando a tela do tablet em suas mãos, seu dedo parou diretamente em uma foto. Embora quando conheceu anteriormente uma máscara cobrisse seu rosto, Thomas foi imediatamente capaz de identificar a pessoa na foto. É ele?
Abrindo meus olhos lentamente, encarei o teto desconhecido por um momento, então lentamente virei minha cabeça para o lado. Quando minha cabeça clareou, um forte cheiro pungente de álcool invadiu minhas narinas. O quarto estava silencioso e, além da minha respiração pesada, apenas o som de bip vindo do eletrocardiograma no canto do quarto podia ser ouvido. Uma dor latejante atingiu minha cabeça enquanto eu olhava para meu corpo que estava coberto de bandagens. Além das bandagens, longos fios de metal que se conectavam ao eletrocardiograma estavam presos ao meu corpo. Tentei me levantar, mas assim que tentei mover a parte superior do meu corpo, ele foi imediatamente engolido pela dor, recusando-se a me ouvir. Lentamente meu corpo afundou no grande colchão branco. Rindo amargamente, eu só conseguia ficar ali deitado pateticamente, esperando que a dor desaparecesse. Olhando para o teto, iluminado com luz fluorescente branca, uma miríade de perguntas surgiu na minha cabeça. Há quanto tempo estou aqui? Onde estou? O que aconteceu? Fechando os olhos, tentei lembrar o que tinha acontecido antes de acordar neste ambiente desconhecido. Clank! Mas antes que eu pudesse relembrar, a porta da sala se abriu, e um médico vestindo uma blusa azul de manga curta, um jaleco branco e calças azuis semelhantes entrou na sala. Atrás do médico, um indivíduo loiro e rude estava sentado em uma cadeira com as pernas cruzadas e um jornal na mão. Senhor Thomas? HM? Fala. Percebendo algo, Thomas, que já havia me acompanhado até o portão, guardou o jornal em suas mãos e entrou na sala. Ele parecia o mesmo de quando o conheci, mas diferente da última vez, ele estava vestindo um terno marrom cheio de vincos. Como você está se sentindo? Tudo bem, eu acho? Isso é um alívio. Sentando-se ao lado da minha cama, Thomas afrouxou a gravata e tirou um maço de cigarros do bolso. Você se importa? Balançando a cabeça, virei-me e olhei para fora da janela. Já era noite na cidade de Ashton, e as luzes da cidade iluminavam intensamente a área ao redor do hospital. Puf, exatamente o que eu precisava. Soltando uma nuvem de fumaça, Thomas recostou-se calmamente e também olhou para a noite bem iluminada. Você fez bem, garoto. Graças a você, conseguimos impedir uma possível desincronização de masmorra, o que teria resultado em uma perda séria para nós. Fazendo uma breve pausa, Thomas olhou profundamente para a noite estrelada, então, após uma breve discussão com os superiores, uma decisão foi tomada. Mais uma vez parando, Thomas voltou sua atenção para mim e não conseguiu evitar uma risada seca enquanto falava. Bem, eles decidiram lhe conceder uma habilidade. Uma habilidade? Abrindo bem os olhos, imediatamente apertei as mãos e recusei. Eu não fiz o suficiente para receber uma habilidade. Fiquei tão chocado que comecei a gaguejar, pois não pude deixar de ficar surpreso com o quão generosos eles foram. Minha reação de perplexidade era compreensível, pois se alguém lhe perguntasse qual é a coisa mais procurada neste mundo, a maioria nem pensaria duas vezes antes de responder habilidade. Embora partes de monstros, manuais marciais, manuais de armas e núcleos fossem coisas de tremendo valor, aos olhos das pessoas seu valor era muito menor do que o das habilidades. Ao contrário das artes marciais, artes com armas ou qualquer coisa que exija algum tipo de maestria, as habilidades podem ser aprendidas instantaneamente. Normalmente, uma pessoa passaria anos aprendendo uma técnica antes de poder dizer com orgulho que a dominou. No entanto, com habilidades, tudo o que você precisava fazer era aprender e todas as informações seriam instantaneamente transferidas para seu cérebro. Não havia necessidade de treinar a habilidade, pois, uma vez que você a aprendia, era capaz de usá-la instantaneamente. Foi uma trapaça total. Em questão de segundos, você poderia fazer coisas que normalmente exigiriam anos de treinamento para alguém dominar. Quem não iria querer isso? Habilidades podem ser encontradas dentro de masmorras e, assim como núcleos, você pode obtê-las de monstros. No entanto, a taxa de queda em comparação aos núcleos, que já era bem baixa, ficou ainda menor, resultando em habilidades extremamente raras. E assim, quando a primeira habilidade foi descoberta, assim como aconteceu com os núcleos, houve um grande alvoroço, pois todos começaram a cobiçá-los. Quero dizer, quem não gostaria de ficar mais forte sem fazer tanto esforço? Daquele ponto em diante, sempre que uma habilidade fosse encontrada, grandes leilões seriam estabelecidos. Uma única habilidade poderia subir para pelo menos alguns milhões de nos leilões. Nos ajudar a não perder uma masmorra que nos rende milhões de por dia não é algo que vale uma habilidade? Além disso, não vamos realmente dar a você uma habilidade de alto nível, apenas uma de nível F. Acho que você tem razão, mas uma habilidade de classificação F ainda é uma habilidade. Só não se preocupe com coisas tão triviais.
Como uma habilidade de classificação F pode ser considerada algo trivial? Pensei comigo mesmo, enquanto mais uma vez percebia o quão rico e poderoso era o mercado negro. Dizer que uma habilidade de classificação F é algo trivial só mostra o quão poderosa era a organização deles. Embora as habilidades de classificação F estivessem na extremidade inferior do espectro, elas ainda valiam uma grande quantia de dinheiro. Vendo que eles não pensavam muito em uma habilidade de classificação F, não pude deixar de me perguntar quantas habilidades eles tinham com eles. Será que eles poderiam estar de posse de habilidades de classificação S? Se sim, então eu realmente subestimei o quão influente o mercado negro era. Mesmo sendo o autor do romance, eu não sabia muito sobre o mercado negro, pois nunca me aprofundei muito nele na história. Elas eram apenas uma organização conveniente que o protagonista usava para facilitar seu crescimento. Eu só conhecia o layout geral da organização, a identidade de alguns dos seus altos escalões, mas, além de algumas outras informações triviais, o mercado negro estava envolto em um véu de mistério. Mas parece que eles eram uma organização muito maior do que eu imaginava, especialmente se eles possuíssem múltiplas habilidades de classificação S, que eram muito mais difíceis de encontrar. Havia apenas 18 masmorras de classificação S conhecidas pela humanidade, o que era uma diferença drástica em comparação às masmorras de classificação F, que contavam com dezenas de milhares. Como a oferta era menor, o número de habilidades que podiam ser adquiridas também era menor. Além disso, masmorras de classificação S eram muito mais difíceis do que as de classificação mais baixa, tornando as habilidades de classificação S muito mais difíceis de adquirir. Uma habilidade de classificação S poderia permitir que alguém comprasse uma cidade pequena. Era tão caro que elas eram. Mas é preciso dizer que, embora as habilidades de classificação S fossem de fato muito mais fortes do que as de classificação mais baixa, isso não significava que as habilidades de classificação mais baixa fossem inúteis. Na verdade, habilidades de classificação mais baixa, dependendo da pessoa, podem ser muito mais úteis do que uma habilidade de classificação S. Tome um assassino como exemplo. Se eles tivessem a opção de escolher entre a habilidade de classificação D, Shadow Cloak, uma habilidade que permite ao usuário se esconder sob uma sombra, ou a habilidade de classificação S, Tiransvrat, que era uma habilidade AOE em massa, eles obviamente prefeririam a habilidade de classificação D, que era mais adequada para sua profissão. No final das contas, tudo se resumia à sua compatibilidade com a habilidade. Tudo bem, é melhor você descansar agora. Levantando-se e ajeitando seu terno amassado, Thomas jogou o cigarro na mão e pisou levemente nele com o pé. Quando você se recuperar, eu guiarei até onde você poderá coletar sua habilidade. Terminando o que queria dizer, Thomas se virou e saiu da sala. Capítulo 33. Habilidades 2. Felizmente, graças ao quão avançada era a tecnologia deste mundo, todos os meus ossos quebrados e cortes foram curados da noite para o dia. O que costumava levar meses para curar no meu mundo anterior, curou da noite para o dia. Verdadeiramente milagroso. Era domingo de manhã e Thomas veio me buscar. Finalmente chegou a hora de eu coletar minha recompensa. Uma habilidade. Originalmente eu tinha planejado adquirir uma habilidade quando minha força atingisse um certo nível, mas foi uma surpresa agradável para mim poder colocar as mãos em uma tão cedo no romance. É preciso notar que dentro da academia, além dos professores, apenas uma pequena porcentagem de alunos tinha habilidades. Isso incluía os do terceiro ano. Somente os ricos herdeiros de segunda geração poderiam ter uma chance de adquirir uma habilidade, e mesmo assim, eles só poderiam ter acesso a, no máximo, algumas. Elas eram muito caras e raras para as guildas as darem livremente. Seguindo Thomas para dentro de um local remoto fortemente protegido em todas as direções, chegando em frente a um grande edifício que parecia um depósito comum, Thomas acenou com a cabeça em direção a um espaço vazio. Logo, algumas sombras na forma de 2 guardas vestidos de branco se materializaram na nossa frente. Fiquei um pouco assustado com a aparência deles, mas logo me acalmei. As pessoas que guardavam este lugar obviamente deveriam ser fortes, senão qual era o sentido de armazenar coisas tão valiosas aqui? Depois de fazer várias verificações em Thomas, os guardas vestidos de branco se esconderam nas sombras, mascarando completamente sua presença. Depois de ver os guardas desaparecendo, Thomas colocou a palma da mão na parede. Clank! Alguns segundos depois de colocar a palma da mão na parede, uma pequena parte dela desapareceu, revelando um pequeno compartimento que continha uma fechadura digital de 6 dígitos. Bip, bip, bip. Chegando em frente à caixa, Thomas rapidamente inseriu a senha.
Logo após inserir a senha, uma luz verde piscou algumas vezes. Logo depois, de forma semelhante à anterior, um pequeno compartimento circular apareceu na parede. Abrindo bem o olho direito, Thomas se apoiou na parede e colocou os olhos no buraco. Clank! Voou-on! Segundos depois de colocar o olho na parede, um estrondo alto ressoou pelos arredores e a porta suspensa deslizou para cima. Esse é um processo muito chato. Esticando as costas, Thomas resmungou enquanto esperava a porta deslizar completamente para cima. Assim que a porta se abriu completamente, senti uma luz ofuscante entrar em meus olhos, o que me levou a cobri-los com o braço. Depois que a luz se apagou, um mundo completamente desconhecido se apresentou diante de mim. Um cheiro metálico espesso entrou instantaneamente em minhas narinas quando passei pelo grande portão metálico. Logo, o cheiro foi substituído por um cheiro aromático que envolveu agradavelmente meu nariz. Do outro lado da porta, uma entrada aberta com tetos altos pintados com imagens vívidas representando vários humanos lutando contra um demônio imediatamente chamou minha atenção. O piso de mármore polido a ponto de as luzes refletirem nitidamente no mármore, lembrava um lago claro que refletia suavemente os raios solares vindos do sol. Chegando a uma sala espaçosa com paredes estampadas, cortinas pesadas, tapetes, janelas altas e móveis estofados feitos de carvalho pesado, Thomas me disse para sentar pacientemente em um sofá vermelho. Sentindo meu corpo afundar no sofá, esperei nervosamente por Thomas. Dizer que não estava nervosa seria mentira. Embora não houvesse ninguém presente na sala, parecia que 1 milhão de olhos estavam me encarando, observando cada movimento meu. Cada momento em que Thomas estava fora parecia horas. Felizmente, a espera não durou muito e Thomas logo voltou com um cartão vermelho na mão. Me siga. Entregando-me o cartão, ele me pediu para segui-lo enquanto caminhava em direção a uma determinada área dentro da instalação. Concordando, segui enquanto admirava o corredor repleto de pinturas, peças de design e outras decorações artísticas que faziam o lugar parecer um estabelecimento para os podres de ricos. Logo chegamos em frente a uma grande porta de cofre, na qual 2 indivíduos estavam pacientemente parados. No entanto, o que imediatamente chamou minha atenção foi o fato de que, embora seu uniforme fosse semelhante ao dos guardas regulares do mercado negro, ao contrário de sua cor branca, o deles era vermelho, indicando que eles tinham um status mais alto do que os vestidos de branco. Fazia sentido, já que eles eram a última linha defensiva que levava ao cofre. Acenando para os guardas, os passos de Thomas pararam. Olhando para mim solenemente, ele disse: "Tudo bem, antes de eu ir, deixe-me avisá-lo com antecedência. Você só pode escolher uma habilidade, deixe-me repetir uma habilidade." Enquanto falava, Thomas repetidamente enfatizou o fato de que eu só poderia ter uma habilidade. Olhando para mim para ter certeza de que eu havia entendido, ele continuou: "Como você já sabe, habilidades são caras, até para nós. Embora nossa organização possa ser poderosa, dar habilidades para não-membros ainda é um fardo para nós. Se não fosse pelo fato de você nos ter ajudado a resolver uma grande crise, nunca teríamos considerado dar a você uma habilidade." Ouvindo atentamente, eu repetidamente balancei a cabeça. Tudo que ele disse eu já sabia. Sua seriedade era compreensível, pois habilidades realmente valiam muito. Pausando levemente, Thomas tinha um sorriso satisfeito no rosto enquanto olhava para mim, que entendia o que ele disse. Pegando o cartão vermelho da minha mão, ele o entregou aos guardas. Outra coisa que você precisa lembrar é que a habilidade que você pode escolher só pode estar entre os níveis G e F. Habilidades de nível mais alto serão inacessíveis para você. O cofre no qual você está prestes a entrar tem 3 andares, dos quais você só terá acesso ao primeiro andar. Rindo levemente, Thomas olhou para mim provocativamente. Se você conseguir repetir o que fez, talvez lhe concedamos acesso aos andares superiores. Estou bem. Instantaneamente minha boca se contraiu enquanto eu recusava de todo o coração. De jeito nenhum eu iria querer passar por aquela experiência novamente. Tudo bem, vou esperar lá fora. Quando terminar de escolher sua habilidade, você pode aprendê-la diretamente sob a supervisão de um dos guardas. Terminando o que queria dizer, Thomas deu um passo para o lado e me deixou entrar no cofre. Fique aí. Parando em frente à porta do cofre, o guarda vestido de vermelho apontou para um certo ponto. Uau! Seguindo sua ordem, fiquei no local que o guarda apontou. Logo meu corpo inteiro foi envolvido em luz vermelha. Jim, tudo bem, está tudo pronto. Bip, KRRRRRR. Ao passar o cartão no cofre, uma luz verde apareceu e em seguida, um barulho alto pôde ser ouvido enquanto a porta do cofre se abria lentamente. Tudo bem, divirta-se, garoto. Acenando com a mão sem cerimônia,
Thomas se apoiou na parede e pegou um maço de cigarros, apenas para ser encarado pelos guardas, o que o fez sorrir amargamente. Balançando a cabeça divertidamente, fui em direção ao cofre. Clank! Entrando no cofre, a porta atrás de mim se fechou. Logo silêncio envolveu meu entorno. Olhando para cima, pude ver grandes e resistentes estantes de livros alinhadas nas paredes, marchando pelo chão em fileiras coloridas, estendendo-se até o fim do primeiro andar. Uma escada que levava a um segundo andar podia ser vista no fim da sala. Uau! A quantidade infinita de habilidades apresentadas na minha frente me deixou pasmo. Só na seção de classificação F, havia nada menos que 1000 livros. Habilidades, como em jogos, vinham na forma de um livro. É por isso que este lugar não parecia diferente de uma biblioteca comum. Cada livro tinha uma cor diferente e representava a afinidade diferente do livro de habilidades, variando entre fogo, água, terra e assim por diante. Você tem 1 hora para selecionar sua habilidade. Quando eu estava atordoado, uma voz fria me tirou daquele estado e veio do alto-falante no canto da sala. Rapidamente me recompus e dei uma olhada nas seções de classificação G e F. Como havia tantas habilidades para escolher, imediatamente decidi restringir meu escopo de busca. Primeiramente e imediatamente escolhi excluir habilidades que exigiam alto consumo de mana. Como eu não era um mago, minha capacidade de mana era bem baixa. Escolher uma habilidade que drenasse todo o mana do meu corpo seria extremamente prejudicial para mim, já que o estilo Keiki também usava um pouco de mana sempre que eu executava uma habilidade. Se eu não usasse mana, não teria como me mover tão rápido. Excluindo isso, meu escopo diminuiu drasticamente. Em segundo lugar, eu precisava de uma habilidade que compartilhasse alguma sinergia com o estilo Keiki. Ao lutar contra o Barão de Everblood, percebi que, embora o estilo Keiki fosse poderoso nos estágios iniciais, era uma arte de espada bastante abaixo da média. Principalmente porque uma vez que meu primeiro movimento foi bloqueado, eu não conseguia mais fazer mais nada. Como mostrado como o Barão de Everblood me negou ao permitir que minha espada penetrasse seu corpo. Eu precisava de algo que me desse tempo para que eu pudesse reajustar minha postura, ou pelo menos algo que complementasse meu estilo de luta. Depois de restringir ainda mais a pesquisa, decidi dar uma olhada nas seções F e G. Olhando, não consegui deixar de babar com algumas das habilidades. Encontrei algumas habilidades especialmente incríveis. Uma especialmente chamou minha atenção. Punho de Fúria, uma habilidade de soco que conglomera todo o mana dentro de um certo raio, liberando um soco devastador que pode deixar dano devastador se alguém for pego desprevenido. Aumenta monetariamente a força por um fator de 2. Ao ler a descrição da primeira habilidade que adquiri na seção de classificação F, fiquei de boca aberta. Aumenta a força por um fator de 2? Isso é assustador. Especialmente se alguém que já fosse super forte usasse a habilidade. Imagine um dos chefes do sindicato usando essa habilidade. O soco dele sozinho provavelmente poderia abalar uma montanha inteira. Essa habilidade basicamente se tornava mais assustadora quanto maior a classificação da pessoa. Se esse fosse o padrão das habilidades de classificação F, um arrepio percorreu minha espinha ao pensar nas habilidades de classificação mais alta. Embora eu conhecesse algumas das habilidades de nível S que Kevin adquiriria mais tarde, isso não impediu minha mente de imaginar a cena devastadora que elas causariam na vida real. Graças a Deus, eles eram raros. Olhando as estantes, parei de vez em quando para entender melhor algumas das habilidades. Isso continuou por 30 minutos até que finalmente consegui reduzir minha seleção para 3 habilidades. 2 das habilidades eram de classificação F, enquanto uma era de classificação G. G. Indiferença do Monarca, habilidade que permite aos usuários apagar todas as emoções e agir como um monarca supremo que só calcula a melhor opção, independentemente das emoções. F. Santuário de Chamas, habilidade que invoca um anel de fogo ao redor do usuário. Além do usuário, um calor escaldante envolverá todos que estiverem dentro do Santuário de Chamas. F. Respiração do Inverno, habilidade que permite ao usuário exalar uma respiração cheia de gelo, resultando na temperatura ao redor dentro de um certo raio cair abaixo da temperatura de congelamento. Reduz a velocidade do inimigo por um fator de 2. Essas 3 habilidades eram as mais úteis para mim agora. Não porque eram fortes, mas porque se encaixavam perfeitamente no meu estilo de luta. F. O Santuário de Chamas me atraiu porque era uma habilidade que poderia me dar tempo. Ao invocar essa habilidade, eu poderia pegar meu oponente desprevenido momentaneamente, e durante o tempo em que ele estivesse surpreso, eu poderia recuperar minha postura e atacá-lo novamente.
F1 Winter's Breath serviu para um propósito similar ao Flame Sanctuary, mas ao contrário daquela habilidade, esta aqui desacelerava o oponente. Ao contrário do Flame Sanctuary, que poderia ser usado para terminar uma luta pegando os desprevenidos, esta habilidade era mais para uma luta prolongada. Ela poderia me ajudar a ganhar uma grande vantagem ao lutar, já que o Keiki Style brilhava quando o inimigo estava mais lento. Em termos de sinergia, esta era a que compartilhava mais sinergia em comparação com as outras duas habilidades. Por fim, G. Indiferença do Monarca, a única habilidade de classificação G na lista, e provavelmente a que mais me tentou. Uma coisa que reflete na minha luta contra o Barão de Everblood foi que se eu tivesse sido mais calmo, não teria me encontrado em uma situação tão terrível. Assim que seu braço se reconstruiu, eu deveria ter notado o fato de que apenas uma parte dele se curou. Eu estava tão envolvido com sua presença que não notei um detalhe tão pequeno. Se eu tivesse feito isso, a luta teria terminado rapidamente e eu não teria sofrido tanto. Além disso, a indiferença de Monark foi especialmente benéfica para mim, que ainda não tinha matado um humano. Sim, eu tecnicamente matei Lucas e Patrick, mas isso foi no mundo VR, onde não senti culpa em matá-los. Sendo alguém que veio da Terra, onde você foi pregado desde o nascimento que matar era ruim, eu ainda não conseguia me obrigar a realmente matar um humano. Pelo menos não ainda. Matar um humano nos dias de hoje era algo que a maioria dos alunos da academia teria que fazer pelo menos uma vez, já que eventualmente seríamos encarregados de matar certos vilões. O obstáculo mental que eu precisava para matar um humano era muito maior do que o das pessoas que nasceram neste mundo e foram expostas a essas coisas desde o nascimento. Com a ajuda da indiferença do monarca, eu não precisaria mais me preocupar com isso. Além disso, com essa habilidade, ao lutar contra um oponente, emoções como nervosismo, medo e ansiedade nunca mais nublariam meu julgamento, permitindo que eu tivesse o melhor desempenho possível durante momentos críticos, reduzindo a probabilidade de eu morrer. Depois de pensar bem, decidi escolher a indiferença do monarca. Embora fosse a única habilidade de classificação G na lista, essa habilidade, para mim, era a mais útil das 3 habilidades que escolhi. Eu só tinha essa sensação de que, independentemente de quão poderoso eu me tornasse no futuro, essa habilidade me acompanharia até o fim. Capítulo 34. Habilidades 3. Som. Chegando na entrada do cofre, um compartimento se abriu. Coloque a habilidade dentro da caixa. Logo, uma voz fria soou em meus ouvidos, e eu a segui conforme ordenado e coloquei o livro dentro do compartimento. Olhando para o livro que estava dentro do compartimento, não pude deixar de olhar cuidadosamente. Ele tinha encadernações de couro irregulares, e suas páginas eram de cor dourada. A capa do livro de couro estava vazia, sem título nem fotos. Embora parecesse um livro, quando tentei abri-lo não consegui. Não importa quanta força eu exercesse, o livro não se movia. Fascinante. KRRRRRR. Após colocar o livro de habilidades dentro do compartimento, a porta do cofre retumbou, abrindo-se lentamente. Esperando por mim do outro lado da porta estava Thomas acompanhado pelos 2 indivíduos vestidos de vermelho. Tudo certo? Chegando até mim, Thomas deu uma olhada rápida no cofre. Vendo que estava tudo bem, ele me pediu para segui-lo, e logo estávamos de volta à sala de espera. Espere aqui enquanto vou verificar se está tudo bem. Assentindo com a cabeça, observei Thomas sair. Ignorando o fato de que eu estava mais uma vez sozinho na sala que parecia ter milhões de olhos observando, pensei animadamente na minha futura habilidade. Agora que pensei nisso, essa habilidade foi basicamente feita sob medida para mim. Como alguém que não foi exposto a uma sociedade onde superpoderes e nenhuma moral existiam, uma habilidade como essa era o que eu precisava para me ajudar a me adaptar a situações que exigiriam que eu fizesse coisas que eu nunca teria pensado em fazer no meu mundo anterior. Coisas como matar ou testemunhar sangue não eram algo com que eu pudesse me acostumar imediatamente. Essa foi, em parte, uma das principais razões pelas quais eu estava tão impressionado com a presença do Barão de Everblood antes. Se fosse Kevin ou qualquer outro protagonista, tal coisa não os teria impactado tanto quanto me impactou. Enquanto eu estava imerso em meus pensamentos com uma expressão complicada, Thomas voltou para a sala. Logo, com meu livro de habilidades em suas mãos, Thomas chegou na minha frente e perguntou: "Você tem certeza disso?" "Positivo." Sorrindo levemente, assenti e peguei o livro de habilidades de suas mãos. "Tudo bem, fique à vontade." Embora parecesse que queria dizer alguma coisa, Thomas parou no meio do caminho e apenas acenou com a mão em sinal de resignação. Sem perceber sua reação, pois estava muito entretido olhando o livro de habilidades,
Imediatamente coloquei minha mão em cima do livro e circulei meu mana. Logo um brilho branco me envolveu, e o livro desapareceu magicamente. Fechando meus olhos, uma enxurrada de informações instantaneamente se transmitiu em minha mente. Levei um total de 5 minutos para digerir todas as informações. Abrindo meus olhos, um sorriso satisfeito apareceu em meu rosto. Ao verificar meu status, fiquei agradavelmente surpreso com suas mudanças. Igual, estado igual. Nome, Handover. Classificação, F. Força, F. Agilidade, F. Resistência, F. Inteligência, F. Capacidade de mana, G+. Sorte, I. Charme, G. Profissão. Esgrima nível 1. Manual marcial. Estilo infantil? Arte da espada criada pelo grão-mestre Toshimoto Keiki. O módulo 5 estrelas que focava principalmente em atingir o ápice da esgrima e velocidade. Após a maestria, a arte da espada se torna tão rápida que antes que um oponente pudesse sequer pensar em seu próximo movimento, suas cabeças já estariam rolando no chão. Habilidades. G. A indiferença do monarca. Uma habilidade que permite aos usuários apagar todas as emoções e agir como um monarca supremo que só calcula a melhor opção, independentemente das circunstâncias. Igual. Surpreendentemente, minha classificação aumentou de G+ para F. Não percebi antes porque estava ocupado me recuperando, mas parece que minhas estatísticas subiram um degrau. Não sofri em vão. Acho que todo o tempo que passei matando monstros e quase morrendo contra o Barão de Everblood me ajudou a finalmente subir de nível. Satisfeito, meu sorriso, que não saía do meu rosto, se aprofundou. Garoto, tire esse sorriso do seu rosto, é assustador. Risos. Ignorando Thomas, que estava me olhando com uma cara de nojo, repassei as informações que tinham acabado de entrar na minha mente. Eu realmente queria usar a habilidade aqui e agora, mas sabia que era inapropriado. Além disso, com minha capacidade de mana atual, eu só poderia usar a habilidade por aproximadamente 30 minutos. Embora não fosse muito, 30 minutos deveriam ser o suficiente, já que minha resistência já era quase isso de qualquer maneira. Além disso, à medida que eu melhorasse minha capacidade de mana, o tempo em que eu poderia utilizar a habilidade também aumentaria. Tudo bem, vamos lá. Suspirando, Thomas saiu do quarto em que estávamos. Logo estávamos na entrada do espaço de armazenamento. Aqui. Parando, Thomas olhou para mim e me entregou um pequeno cartão. Pegando o cartão, olhei para ele confuso. Logo entendi. Sim, esta é sua última recompensa. Você foi promovido a VIP. É sério? Sim, já que você escolheu apenas uma habilidade de classificação G, me senti um pouco compelido a lhe dar isso. Obrigado. Olhando para o cartão preto brilhante com um símbolo VIP dourado gravado nele, não pude deixar de sentir meu bom humor melhorar ainda mais. O cartão VIP não só me deu acesso ao mercado negro sem a necessidade de me dar ao trabalho de lembrar a senha, mas também me permitiu ter prioridade em todas as masmorras, além de não precisar pagar um depósito em caso de emergências. Só isso já era o suficiente para me deixar feliz, mas o cartão VIP tinha outra característica que fazia com que todas as outras vantagens parecessem nada. Permitiu-me ter acesso a qualquer dungeon disponível. Sim, seja Rank C, Rank B, Rank A, eu poderia entrar em qualquer dungeon que eu quisesse. Sim, embora ir para masmorras de Rank D e acima fosse quase como pedir para ser morto, elas tinham suas vantagens. Elas eram uma ótima maneira de me ajudar a treinar minha mentalidade. Embora eu não matasse ninguém dentro de uma masmorra de Rank D, só estar lá poderia me ajudar a me adaptar à pressão exercida por criaturas de Rank D. Isso era extremamente vantajoso, pois me ajudaria a não entrar em pânico quando encontrasse um inimigo mais forte. Pelo que aprendi quando lutei contra o Barão de Everblood em uma luta, 90% era a mentalidade e 10% eram habilidades reais. Se sua mentalidade desmoronasse antes mesmo da luta começar, então você estava praticamente acabado. No entanto, se mesmo diante de um inimigo mais forte, você conseguisse manter a compostura, a probabilidade de você vencer aumentaria drasticamente. É por isso que verdadeiros especialistas tendem a ser mais frios do que outras pessoas. Nenhuma habilidade ou poção poderia treinar sua mentalidade. Somente quando você estivesse diante de um perigo real você seria capaz de treinar sua mentalidade. Felizmente adquiri uma habilidade muito boa para me ajudar em relação à mentalidade, mas não pude depender muito dela. Se eu confiasse demais em uma habilidade, quando chegasse o momento em que ela não funcionasse mais, seja porque eu estava sem mana ou por algum outro motivo, eu imediatamente desmoronaria sob a pressão.
Tudo bem, já disse o suficiente. Tirando um cigarro do bolso, Thomas colocou os óculos escuros de volta e acenou adeus. Deixei meu número no verso do cartão, entre em contato comigo se precisar de ajuda com alguma coisa. Claro, obrigado. Depois de me separar de Thomas, rapidamente coletei todo o meu saque que foi muito bem desmantelado por Dungeon Seekers e fui para Smalsnack. Embora nenhum núcleo tenha sido encontrado, consegui fazer incríveis 100.000 U, 50k do meu saque e 50k como taxa para manter tudo o que aconteceu em segredo. Por razões óbvias, se as notícias sobre o incidente se espalhassem, a reputação dos Dungeon Seekers ruiria. Neste acidente, além de mim e algumas pessoas, um total de 39 pessoas morreram, 5 das quais eram as que eu já havia conhecido. Embora eu estivesse um pouco triste pelo fato de que ninguém jamais saberia como essas pessoas desapareceram, só pude assinar, pois recusar não era realmente uma opção. Neste mundo onde as pessoas desapareceriam constantemente sem que alguém soubesse como, a morte dessas 39 pessoas não teria tanto impacto na sociedade. Eu só me senti mal pela família delas. Imagine nunca descobrir como seu ente querido desapareceu. Eu só podia lamentar o fato de que a moral deste mundo havia se distorcido completamente desde o aparecimento dos demônios e superpoderes. Descando o número de Smalsnack, rapidamente marquei um encontro com ele. Embora eu quase tenha morrido, essa experiência foi mais proveitosa do que eu esperava. Com o dinheiro que eu tinha para adquirir, eu poderia dobrar a quantia que eu tinha planejado originalmente investir. Agora tudo o que eu tinha que fazer era esperar um mês antes que o dinheiro chovesse nos meus bolsos. Depois de se separar de Ren, Thomas voltou para Dungeon Seekers. Durante sua jornada de volta, os pensamentos de Thomas não conseguiam deixar de voltar para Ren. Dizer que Thomas não estava confuso seria mentira. Normalmente, os jovens sempre escolheriam a habilidade mais chamativa e forte que pudessem encontrar. Como Thomas havia concedido a Ren acesso a todas as habilidades de classificação F a G, ele esperava que ele escolhesse uma das habilidades de classificação F mais fortes. Mas, ao contrário de suas expectativas, ele escolheu uma habilidade de classificação G que se concentrava na mentalidade em vez de ser chamativa. Isso foi uma surpresa agradável e o fez olhar para Ren de uma forma melhor. Se ele tivesse escolhido uma habilidade chamativa de classificação F, Thomas o teria tratado apenas como um dos muitos transeuntes de sua vida. Mas agora as coisas eram diferentes. Esse garoto parecia ser diferente da maioria dos jovens de sangue quente que só pensavam em ser fortes sem pensar no processo. Ele parecia racional, o que era incomum para alguém da idade dele. Embora houvesse evidências de que Ren havia lutado contra um demônio de nível barão, Thomas não pensou muito sobre isso. Embora o demônio fosse de nível barão, no fim das contas ele era apenas um clone. Era definitivamente surpreendente que Ren tivesse conseguido derrotá-lo, mas não era algo que o faria prestar muita atenção nele. Mas agora, vendo como ele não deixou a ganância tomar conta de sua racionalidade, Thomas começou a pensar que talvez, apenas talvez, ele tivesse encontrado uma joia escondida. Vou ter que pedir para alguém verificar e me enviar os arquivos dele. Sendo um herói de ranking realizado, poucas coisas interessavam a Thomas. Ele tinha visto todos os prodígios que havia por aí. Recentemente, houve rumores de um novo prodígio surgindo na Loki. Inicialmente, ele pretendia fazer alguma pesquisa, mas agora, outra pessoa havia despertado seu interesse. Depois de conseguir que alguém transferisse todas as informações sobre Ren, Thomas deu uma olhada rápida em seus dados. Ele ficou bastante surpreso com o que foi mostrado nas informações. Avaliação de talento D, classificação 1750? A princípio, ele achou isso ridículo, mas ao ver os resultados dos exames percebeu que os dados não estavam errados. Eu estava errado? Pensando no que havia acontecido na masmorra, embora não tivesse visto em primeira mão como Ren lutava, Thomas sabia que os resultados dos exames estavam errados. Tendo visto muitos prodígios em sua vida, Thomas podia dizer instantaneamente quando um era talentoso. Não era tanto sobre seus dados, era mais sobre seu comportamento. O Becknos para Ren, depois que ele voltou da masmorra, ele era uma pessoa completamente diferente. O ar ao redor dele havia mudado. Lembrando-se de quando conheceu Ren, embora Thomas não pudesse ver seu rosto, ele podia ver que ele era um pouco único. Ele tinha um ar de turista? A primeira impressão que Thomas teve em relação a Ren foi que ele parecia um turista. Ele olhava para tudo como se fosse algo novo e excitante. Ele não parecia alguém que estava prestes a entrar em um espaço cheio de perigos. Parecia que ele estava saindo de férias. Thomas não apontou esse fato para Ren no começo porque ele tinha visto muitas pessoas parecidas ao longo da vida.
Não era sua responsabilidade alertar as pessoas sobre os perigos que estavam dentro de uma masmorra. No entanto, após o incidente, Thomas notou Ren mudar. Se antes ele parecia um turista, agora ele parecia um imigrante. Ele tinha algo que antes não tinha: resolver. Agora parecia que tudo que ele passou dentro da masmorra o fez crescer e finalmente perceber o quão perigoso o mundo era. Ele tinha um comportamento similar ao dos heróis de primeira classe, um que olhava para o quadro geral. Embora ele ainda não fosse comparável a eles, Ren estava na direção certa e Thomas sentiu que, com o tempo, o nome de Ren se espalharia pelo mundo. Bem, sua previsão poderia estar errada, mas não havia mal nenhum em acreditar nele. Sorrindo levemente, Thomas deixou-se cair em sua cadeira confortável. Vamos observar um pouco mais. Sinto que ele logo me dará uma surpresa agradável.